Hoje nós vamos falar sobre o Clomid, um medicamento bastante comum usado para aumentar a fertilidade. Se você está enfrentando dificuldades para engravidar e está considerando utilizar esse medicamento, então esse vídeo aqui é para você. Vou falar sobre como é que o Clomid funciona, quais são os seus efeitos colaterais potenciais, bastante, tá? Atenção aí, e os fatores a serem considerados. Então, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, meu nome é Lívia, sou farmacêutica, especialista em fertilidade e aqui no canal você encontra muitos conteúdos sobre fertilidade e saúde da mulher. Por isso eu te convido a se inscrever, se inscreve aqui e vamos começar entendendo sobre o Clomid. Clomid também conhecido como citrato de clomifeno. É um medicamento oral comumente, bem comum mesmo, receitado para induzir a ovulação nas mulheres que têm dificuldade para conceber. Ele age no cérebro, enganando o cérebro, fazer o quê, né? Acontece. Muitos medicamentos agem assim, ok? Enganando o cérebro para pensar que o estrogênio está lá embaixo, o que faz com que o cérebro libere mais hormônio folículo estimulante, o chamado FSH. E ele atua especificamente no hipotálamo e na hipófise, induzindo o aumento da produção do hormônio FSH. Esse hormônio folículo estimulante, o FSH, desencadeado pelo Clomid, desempenha um papel crucial no processo de estimulação ovariana. Esse hormônio, ele age como um mensageiro, transmitindo instruções aos ovários para intensificarem a produção de folículos ovarianos. Esses folículos têm a responsabilidade de crescer o suficiente para liberar um óvulo maduro durante aquele processo de ovulação. Em situações em que a mulher não ovula em dias normais ou então apresenta ciclos menstruais irregulares, o Clomid atua como um facilitador, promovendo a regularidade ao induzir a ovulação. Para as mulheres que já possuem ciclos menstruais regulares, o Clomid vai apresentar uma característica única: a capacidade de estimular os ovários a liberarem mais de um óvulo durante o mesmo ciclo menstrual. Essa peculiaridade do Clomid aumenta a probabilidade da ocorrência de gestações múltiplas. Eu sei que você talvez já tenha ficado feliz. Talvez possa ter gêmeos. Ou não, posso ter ficado preocupada. Posso ter gêmeos? Será? Trigêmeos? Será? Gêmeos, trigêmeos? Então, podendo resultar numa gravidez que você talvez queira ou não. É importante ressaltar que essas propriedades do Clomid, embora seja uma ferramenta valiosa para promover a ovulação em diferentes circunstâncias, também exige uma atenção muito especial do profissional de saúde para minimizar os riscos e garantir uma abordagem segura e eficaz durante o tratamento. Nós vamos falar aqui sobre as taxas de sucesso do Clomid. O Clomid, quando ele usado para ajudar na gravidez, tem uma eficácia que varia de pessoa para pessoa. Estudos mostram que uma média aí, de 60% a 80% das mulheres que usam o Clomid conseguem ovular e, consequentemente, têm a chance de engravidar. Consequência, né? É importante lembrar aqui que esses números não são iguais para todas as mulheres. A saúde geral da mulher também importa. Então, se houver outros problemas de saúde, isso pode afetar no resultado final. Outra questão é como síndrome dos ovários policísticos. Algumas mulheres ultimamente têm apresentado a síndrome dos ovários policísticos, ou então o bloqueio nas trompas, essas questões também podem influenciar no resultado final. Cada pessoa é única, você tem que lembrar disso, e o sucesso com o Clomid vai depender de vários fatores. SOP, como eu acabei de falar, é uma condição em que os ovários podem desenvolver cistos, afetando o processo normal de ovulação. Então, se uma mulher tem SOP, isso pode impactar sim na eficácia do medicamento, do Clomid. Já os bloqueios nas trompas podem ser uma outra barreira de sucesso de tratamento com o Clomid. Se as trompas estiverem bloqueadas, os óvulos podem ter dificuldades em viajar ali até o útero, mesmo que a ovulação seja estimulada. Nesses casos, é crucial avaliar as condições específicas de cada paciente, de cada mulher, para determinar a abordagem mais adequada. E como qualquer medicamento, o Clomid pode ter efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeito colateral, então não se assuste com isso. Os efeitos colaterais mais comuns do Clomid é a gravidez múltipla, que eu falei anteriormente,
Para algumas mulheres, o Clomid faz com que os seus ovários liberem mais de um óvulo. Se todos os óvulos forem fertilizados, pode resultar em 2 ou até 3 bebês, dependendo de quantos óvulos forem liberados e quantos também forem fertilizados. Algumas mulheres gostam desse efeito colateral, enquanto outras realmente ficam com medo ali de como é que vai ser, né? A vida com 2, 3 bebês de uma vez. Além disso, durante o uso do Clomid, algumas mulheres podem experimentar também ondas de calor como efeito colateral desse medicamento. Essas ondas de calor são uma resposta ao impacto do Clomid no sistema hormonal, especificamente no equilíbrio ali do estrogênio. Como eu falei lá no início do vídeo, o Clomid ele atua no cérebro, enganando para pensar que os níveis de estrogênio estão baixos. Ele fala, olha, o nível de estrogênio está baixo, hein? Atenção aí. Só que essa falsa percepção de baixos níveis de estrogênio leva a um aumento na produção de hormônios, FSH, como eu falei, e esse aumento hormonal pode desencadear essas ondas de calor, que são caracterizadas por uma súbita sensação de calor nada agradável, bem intenso. Frequentemente concentrado na área do rosto, na área do pescoço, na área do peito. As ondas de calor são uma resposta comum às mudanças hormonais e são um dos efeitos colaterais conhecidos do Clomid. Obviamente que nem todas as mulheres que usam Clomid vão experimentar esses sintomas. E a intensidade também, caso você tenha, vai variar de pessoa para pessoa, nunca é igual, entende? Outro efeito colateral importante são as oscilações de humor, ou seja, começar a ficar mais irritada, mudar de humor facilmente, sabe? Isso ocorre devido à influência do Clomid no equilíbrio hormonal, mais uma vez, especialmente no aumento do hormônio, você já até sabe, né? FSH, e na redução dos níveis de estrogênio. O Clomid atua lá no cérebro, enganando para acreditar que os níveis de estrogênio estão baixos, e em resposta a essa falsa percepção, o corpo aumenta a produção do FSH, até você já aprendeu isso. Então, muita atenção, o que vai estimular os ovários a produzirem mais óvulos. Só que essa alteração hormonal pode ter efeitos secundários no sistema nervoso central, afetando o humor e também as emoções. Outro efeito colateral também bem chatinho para algumas mulheres é a sensibilidade nos seios, que incomoda bastante. O Clomid, ao interferir na produção e na ação do estrogênio, pode levar a alterações no muco cervical, resultando no muco vaginal mais seco. Então, atenção aí, mulheres. Normalmente, esse muco cervical ele tem a função de criar um ambiente propício para a sobrevivência e para a mobilidade dos espermatozoides, facilitando a jornada dele em direção ao óvulo. E o muco cervical ideal, ele é elástico, ele é transparente e se assemelha à clara de ovo, proporcionando ali um meio favorável para que os espermatozoides se movam com mais facilidade através do trato reprodutivo feminino. Quando o muco vaginal ele se torna mais seco, que é um efeito aí do Clomid, ele pode dificultar a passagem dos espermatozoides, tornando a concepção mais desafiadora. E essa redução aí no muco cervical é um dos efeitos colaterais que muitas mulheres não conseguem entender, né? Porque pode afetar a fertilidade, especialmente em casais que já enfrentam uma dificuldade para conceber. Então é muito importante aqui que, se você está utilizando Clomid, está tendo esse efeito, comunica essa alteração para o seu médico responsável pelo tratamento. Outro efeito colateral também bem chatinho é a visão turva, ou então aquela visão dupla, sabe? Essa condição é geralmente temporária e desaparece após a interrupção do medicamento. A causa exata não é completamente compreendida, porque a gente já sabe, legal, Lívia, você me falou que o Clomid atua lá no cérebro, no hipotálamo, na glândula pituitária e tal, para aumentar a produção de hormônio que estimula a ovulação e tal, mas e aí, o que tem a ver com visão turva? Esses órgãos também estão interconectados com outras áreas do cérebro, incluindo as envolvidas na visão. Então, as oscilações hormonais desencadeadas pelo Clomid pode afetar temporariamente a visão dessas áreas visuais, levando a esses sintomas aí, como visão turva ou visão dupla em algumas mulheres. Bem chato isso, né? Mas eu preciso contar para você, se você está usando Clomid, se você quer usar Clomid, conversar com seu médico sobre o Clomid, é importante que você conheça os efeitos colaterais do Clomid. E, infelizmente, ainda não acabou. Preste atenção nesse aqui, muito grave, muito sério, assim como todos os outros, mas atenção.
Preste atenção nesse efeito colateral. Quando o Clomid é usado consecutivamente todos os meses por um longo período de tempo, ou então numa dose muito alta, pode causar algo chamado síndrome de hiperestimulação ovariana. E isso geralmente ocorre quando os seus ovários respondem excessivamente. Então, o excesso de hormônios resultantes do Clomid vai fazer com que os ovários inchem e fiquem bastante doloridos, sabe? Então, a mulher pode se sentir inchada mesmo. E isso causa a sensação de vômito péssimo. Algumas mulheres até chegam a vomitar, de fato, e as complicações incluem acúmulo de líquido no abdômen, o que é muito sério isso. Algumas mulheres podem até acabar na unidade de terapia intensiva, que é na UTI. Muito cuidado com isso, porque elas não conseguem respirar bem em algum momento, entende? Afeta a respiração. E esse efeito colateral não é tão comum, então calma, mas é importante mencionar aqui nesse vídeo, porque embora seja raro, é grave. Então não entre numa farmácia e compre Clomid. Você precisa da supervisão médica, você precisa de monitoramento regular por meio de ultrassonografias, por meio de exames de sangue e uma comunicação próxima, bem próxima com o seu médico, com a pessoa que está acompanhando você. Detalhe importante aqui, tá? As mulheres que têm trompas bloqueadas, elas não podem usar Clomid. Por quê, Lívia? Porque esses medicamentos causam ovulação, ou seja, causam a liberação dos óvulos dos ovários para as trompas de Falópio. E aí? Se as suas trompas estiverem bloqueadas, o que vai acontecer? O esperma não vai conseguir nadar até as trompas para alcançar o óvulo. Certo? Concorda comigo? Obviamente, é a vida, é assim. Portanto, esse medicamento não é apropriado para mulheres com trompas bloqueadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você no próximo e até mais.